Olá pessoal, tudo bem? O objetivo hoje é dar uma instrução, algumas instruções para vocês resolverem a segunda lista de matemática financeira. A lista que trata de juros simples e compostos, certo? E nesse slide vocês têm aí um resumo de fórmulas, como já foi apresentado em outra aula. E aí vocês podem estar utilizando esse resumo de fórmulas para quem quer resolver a conta na mão, para montar a conta depois que você retira os dados do problema. Você monta a conta e identifica qual a fórmula que você vai ter que utilizar. Se você quer calcular o valor futuro, os juros, o valor presente, a taxa ou o tempo. Por exemplo, aqui nos juros compostos, se você tem o valor presente, a taxa e o tempo, e a pergunta for sobre o valor futuro, você vai utilizar essa fórmula 1. Se você quer o valor presente, você vai utilizar a fórmula 2. Mas para isso você vai ter que ter lá o valor futuro, a taxa e o tempo. E assim por diante. Aqui na terceira fórmula, se você quer a taxa, você pode utilizar essa fórmula aqui, extraindo a raiz n, né? Onde n é o tempo, FV é o valor futuro e PV é o valor presente. Se você quer calcular o tempo, você vai ter que extrair o logaritmo do valor futuro dividido pelo valor presente e também o logaritmo de 1 mais i. Ou seja, você tem que ter o valor futuro, o valor presente e a taxa. Eu deixei essas fórmulas aí, vou passar esse material para vocês junto com a atividade. Para quem quer treinar essas continhas aí, como já havia dito em aulas passadas, prestar concurso, alguma coisa assim, ok? Seguimos em frente então. E essas três fórmulas aqui, como eu já disse em outras aulas, elas são fórmulas conceituais. Elas servem tanto para os juros simples quanto para os juros compostos. Ainda que na parte de juros compostos, nós temos uma fórmula que ela tem os juros isolados. Então, se você tem o valor presente, você tem a taxa e você tem o tempo, você consegue calcular o valor dos juros diretamente utilizando essa fórmula. Tem outras maneiras de fazer, porque se você também resgata o valor futuro e tem o valor presente, basta você utilizar essa fórmula aqui, você calcula os juros também. Então não existe só uma maneira, só um caminho para resolver esses exercícios. Tem várias maneiras e vários caminhos para resolver o mesmo exercício, utilizando raciocínios diferentes. Aqui, nos juros compostos, para você calcular o valor presente, uma vez que você tem o valor futuro, a taxa e o tempo, ou se você tiver os juros, também você pode calcular o valor presente, tendo os juros, a taxa e o tempo. Essa fórmula aqui é repetida, ela já está aqui e, como eu disse, serve para os dois sistemas de amortização. Vamos para os exercícios então. Segunda lista de exercícios de matemática financeira é sobre juros simples e compostos. E aqui nós temos um exercício, o exercício 1. Olha só, a ideia não é que eu resolva o exercício para vocês, é só dar umas dicas mesmo. Depois a gente vai marcar uma aula para tirar as dúvidas sem problema nenhum. O montante de uma aplicação é de R$ 38.132,50. O valor do capital é de R$ 36.500. A taxa de juros é 28,2 ao ano. Qual é o prazo dessa aplicação? O primeiro passo para resolver problemas de matemática financeira, ou de matemática em todos os, mesmo que seja de outro conceito, é retirar os dados do problema. Então veja bem, o montante é 38.132. Quem é o montante para a gente aqui? É o FV. Eu coloquei de propósito o montante, tá pessoal? Para vocês irem fazendo essa associação do montante com o valor futuro. Então o valor futuro é 38.132,50. E o capital, que no nosso caso aqui é o valor presente, que é o PV, ele é de 36.500. Ok? A taxa de juros, ela é de 28,2% ao ano. Qual é o prazo desta aplicação em trimestres? Veja bem, a hora que eu substituo esses dados na conta, o prazo, o tempo, ele vai sair em anos. Para saber quantos trimestres tem um ano, basta fazer a divisão. Pego 12 e divido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, um ano tem 4 trimestres. Tá ok? Você pode utilizar a fórmula geral dos juros simples, que é essa, olha, FV é igual a PV que multiplica 1 mais I vezes N.
Você pode substituir todos os dados aqui e isolar o N, ou você pode isolar o N direto. Como que a gente isola esse N, pessoal? Presta atenção. Olha só, primeiro passa esse PV para cá dividindo, porque ele está multiplicando. Então fica FV dividido por PV. Eu estou aqui deduzindo a fórmula aonde o tempo está isolado, tá ok? Então tirei esse PV daqui e passei para o primeiro membro. Em uma equação, geralmente, nós temos dois membros. Primeiro membro, segundo membro. Então, eu peguei o PV, passei para o primeiro membro. Isso aqui vai ficar igual a 1 mais I vezes N. Observe que eu nem preciso utilizar mais o parêntese aqui. Ok? Agora, esse 1 eu vou passar lá para o primeiro membro de novo. Vou ficar com FV dividido por PV menos 1 igual a I vezes N. Agora, o que eu posso fazer? Esse I está multiplicando N, eu passo ele dividindo. Não há necessidade de fazer isso, tá, pessoal? Você poderia já substituir esses valores aqui e fazer a conta do jeito que você achar melhor. Eu estou deduzindo a fórmula dos juros simples, onde o tempo está isolado. Então, esse I passa dividindo. Antes de passar esse I dividindo, o que eu vou fazer? Eu vou vou trabalhar essa parte da conta aqui, ó, e vou tirar o MMC. Veja bem. Olha só, FV dividido por PV, vou fazer aqui em cima por conta do espaço, menos 1. Aqui embaixo desse 1 tem o 1 também, o 1 como denominador. Sempre que um número não tem um denominador, o denominador dele é 1. Quando a gente precisa, temos que utilizar esse 1 do denominador, tá? Vou tirar aqui o MMC. MMC entre qualquer número e o 1 é o qualquer número mesmo, PV. Aí eu pego esse PV, divido por PV dá 1, multiplico por FV dá FV. Esse menos daqui vem para cá. PV dividido por 1 dá PV, multiplicado por 1 dá PV. Isso tudo aqui vai ser igual a I vezes N. Certo? Então nós temos aqui FV menos PV dividido por PV, que é igual a I vezes N, certo? Lembrando que essa parte toda saiu dessa continha aqui. É uma outra forma de escrever essa fração subtraída de 1 aqui. Agora eu pego esse I e passo dividindo. Eu vou ficar com FV menos PV dividido por PV dividido por I. Esse I que está multiplicando N, ele passa dividindo todo mundo que está aqui no primeiro membro. Isso tudo igual a N. Pronto, isolei o N. Só que, de novo, nós temos que enxergar que esse I aqui, ó, ele está oculto, mas tem o 1 aqui no denominador. Então, eu tenho aqui agora uma divisão de frações. Uma fração dividida por outra fração. Em divisões de fração, o que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a gente vai fazer o seguinte. Fiquei sem espaço aqui, né, pessoal? Vou apagar esse raciocínio aqui em cima e vou continuar essa conta aqui. Ok? Então, eu vou ficar aqui com essa fração, olha, FV menos PV dividido por PV multiplicado, a fração de cima, multiplicado pelo inverso da fração de baixo. A fração de baixo é I dividido por 1, aqui vai ficar 1 dividido por I. Isso aqui vai dar quanto? FV menos PV vezes 1 dá o próprio FV menos PV. PV vezes I vai dar PV vezes I mesmo. Isso aqui vai ser igual a N. Ou seja, o N vai ser igual a FV menos PV dividido por PV multiplicado por I. Essa é a dedução da fórmula geral, uma vez que a gente isola o N. Tá? Você poderia fazer toda essa manipulação bem mais facilmente se você já substituísse os números direto aqui. Mas para quem quer entender da onde sai aquela fórmula, onde o N está isolado, esse é o raciocínio, tá, pessoal? Então, pegando um slide limpo aqui, só para resumir os dados, que aquele slide ficou um pouco poluído, né? Então, a fórmula
principal dos juros simples e compostos, dos juros simples no caso aqui, desculpa, é essa, olha, 1 mais I vezes N. Dessa fórmula aqui, fazendo as deduções que fizemos no slide passado, você vai chegar aqui, o N é igual a FV menos PV dividido por PV vezes I. E aí você tem aqui o valor futuro, você tem aqui o valor presente e você tem aqui a taxa. Se você tem o valor futuro, tem o valor presente e tem a taxa, obviamente você substitui nessa fórmula e você vai conseguir encontrar o tempo necessário. Certinho?